da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Escoados mais de 700 dias de incomensurável amargura, Antero de Oviedo, certa vez rogou a Deus com todas as forças do coração, lhe permitisse uma esmola de luz no seio das trevas que o envolviam. Recordou a figura do Cristo, que jamais procurara entender na terra, e chorou como nunca. Implorou então, compungidamente, que o Salvador se apiedasse da angústia infinita em voz baixa, qual criança embele, pediu com sinceridade, embora reconhecesse o demérito próprio, que ele o auxiliasse, permitindo que sua mãe adotiva viesse trazer-lhe uma palavra de coragem e reconforto. Depois de assim recorrer com a humildade de quem suplica, saturado de inútil desespero, viu pela primeira vez destacar-se na treva um círculo de claridade confortadoras. Tomado de assombro, sentiu que alguém se aproximava de seu socorro. Mais alguns instantes, e o espírito de Dona Margarida tornava-se-lhe visível. Ah, minha mãe! Exclamou, arrastando-se para beijar-lhe os pés. Há quantos séculos me separei do seu coração afetuoso? A esposa de Dom Inácio, cercada por um halo de luz, tinha os olhos nevoados de lágrimas. Inclinou-se e murmurou docemente: Ó, meu filho, como te encontro? Onde puseste o amor que te recomendei? Por que te fujaste no tremedal das paixões humanas, quando te ensinei a elevar o pensamento a Deus, desde os primeiros dias da tua infância? Em atitude maternal, sentou-se ao seu lado e acariciou-lhe a cabeça, que o rapaz conservava sobre a mão esquerda, a chorar convulsivamente. Como te venho encontrar, Antero? Os mensageiros de Jesus permitiram viesse trazer-te alguma consolação. Reanima-te, meu filho. Perdi tudo, exclamou o desventurado. Não me resta da experiência humana senão um mar de tormentos e lágrimas. E por fim, minha mãe, Deus me tirou nesse abismo nefando. Mas a nobre entidade lhe cortou a palavra, asseverando: não blasfemeste. Deus é nosso Pai e nos criou para a luz eterna. Somos os responsáveis pela queda nos desfiladeiros cruciais. A providência nos cerca de todos os carinhos, traça as sendas de amor que devemos trilhar. No entanto, meu filho, no círculo da liberdade humana relativa, a paixão nos aniquila, o orgulho nos cega, o egoísmo nos encarcera em suas prisões malsãs. Como poderias afiançar que o Senhor te conduziu a este lugar tenebroso, se desprezaste o roteiro da sua infinita misericórdia? Antero, entretanto, tocado pelas angustiosas recordações terrenas, obtemperou o amargurado. Mas tudo no mundo conspirou contra mim. Não seria mais acertado dizeres que conspiraste contra tudo? Combateste os sentimentos nobres que te infundi na infância, guerreaste a paz do nosso lar, tramaste contra os seres nascidos em liberdade. Onde pus em teu coração os ensinos do Cristo, entronaste a indiferença. No caminho de duas almas em união santificada por Jesus, semeaste a mentira e o sofrimento. Nas regiões por Deus destinadas à vida livre, plantaste os espinhos da escravidão. Não teria sido misericórdia arrancar-te aos sorvedouros do mal, trazendo-te a esta noite desolada para que te pudeste meditar? Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Essas amarguras atrozes obrigam-te a calar para que a verdade te fale a consciência. Ainda para os mais broncos criminosos, endurecidos no mal, sempre surge um momento em que, premidos pela dor, são forçados a ouvir a voz de Deus. O réprobo soluçava nos braços da interlocutora, qual filho ansioso por desabafar todas as mágoas no regaço materno. Aquelas palavras detavam-lhe grande alento ao coração delido. Reconheço a enormidade das minhas faltas, concordou humildemente. No entanto, mãe, fui órfão de todas as alegrias.
Não o foste tal, e sim é só um ser incontentável. Aspirações cortadas por um destino cruel. Ninguém pode alcançar felicidade quando transforma as aspirações em caprichos inferiores. Traduzindo num gesto relutância e desacordo, ei-lo a insistir. Todas as lutas terrestres ser-me-iam favoráveis se Madalena me houvesse atendido ao coração. Ao seu lado eu cultivaria a virtude, fugiria do mal, teria vencido as mais rudes batalhas, mas a nobre entidade, aproveitando a pausa reticenciosa, redarguiu com energia e serenidade. Não acuses tua irmã por faltas oriundas de tuas próprias fraquezas. Madalena jamais te faltou com a exemplificação fraternal. Assediada por necessidades cruéis, foi tua amiga desvelada. Nas horas de incerteza, sempre teve uma palavra de inspiração para os teus desígnios. Que mais poderias desejar? Ele abanou a cabeça e respondeu: Mas de coração foi sempre inflexível. Talvez um gesto de ternura, um beijo, uma esperança me salvassem. Como nunca te lembraste de lhe oferecer o carinho com desinteresse de coração? Por que não recordaste o beijo fraternal com cuja essência poderias retificar a mentira execrável que lhe agravou os padecimentos no mundo? Viveste, meu filho, aproveitando as situações críticas para forjar ações criminosas. Acompanhaste-lhe as lágrimas com atitudes frias e gozaste intimamente com a separação de duas almas que Jesus havia unido em suas bênçãos de amor. Que seria de ti se Madalena houvesse atendido aos teus arrastamentos inferiores, esquecendo os deveres sagrados de esposa e mãe? Terias uma noite mais densa, dores mais cruéis. Caíste, é verdade, mas ainda podes orar, ainda tens a dádiva do pranto remissor. O sobrinho de Dom Inácio agora parecia flagelado por uma tempestade de lágrimas. Tinha a impressão de recuperar a razão, mediante aquelas recriminações lançadas face a face pela lealdade da mãe adotiva. Nada obstante, os sofrimentos experimentados ainda não havia tudo aprendido. Somente agora conseguia esmar a extensão da sua cegueira criminosa no mundo. Esmagado pelo justo reconhecimento das faltas clamorosas, sentiu-se incapaz de algo mais objetar, permanecendo à mercê dos remorsos pungentes. Dona Margarida, depois de longa pausa, acariciou-lhe a mão mirrada e falou: Já refletiste nos resultados da empresa que tentaste no mundo? O menosprezo da oportunidade reparadora fere-te agora com amargas consequências. A mão que assinou documentos condenáveis, aí a tens mirrada. O pé que se moveu no rumo dos feitos delituosos está ressequido. Os olhos que procuram o mal repletam-se de sombras espessas. Ao ouvir tais coisas, o rapaz mostrou reconhecer num gesto a sua penosa situação, mas lembrando-se subitamente da presteza com que sua prece fora atendida, no caso da vinda de sua mãe pelos laços espirituais, asseverou humildemente: Rogarei a Jesus me socorra com a liberdade de movimentos. Sim, explicou Dona Margarida, o Senhor não te negará o quinhão de sua excelsa bondade, mas só ao contato de novas lutas terrenas conseguirás reintegrar-te nas faculdades sagradas que espezinhaste, esquecendo voluntariamente os mais nobres deveres. Como assim? Interrogou admirado. Jesus perdoa não só as fórmulas verbais tão fáceis de enunciar, mas com a renovação do ensejo de purificação. O corpo carnal é tenda preciosa na qual podemos corrigir ou engrandecer a alma, apagar as nódoas do passado obscuro ou desenvolver asas divinas, por nos librarmos a pleno espaço em busca dos mundos superiores. Somente na terra, meu filho, onde imprimiste tão negro cunho aos próprios erros, encontrarás meios de regenerar a saúde espiritual pervertida no crime. Mas não bastaria a misericórdia divina a meu favor? Volveu ansioso por afastar a perspectiva de humilhação no ambiente humano.
A misericórdia jamais falta, em tempo algum. Ela permanece na afeição sincera dos amigos espirituais que velam por ti e no próprio remorso que temolga o espírito desolado. Deus tudo concede, mas não nos isenta das experiências necessárias. O perdão do Pai ao lavrador ocioso está na repetição anual da época do plantio. Nessa renovação de possibilidades, o semeador indolente encontra os meios de regenerar-se, ao passo que o trabalhador diligente, ativo, defronta condições de engrandecimento sempre maior. Compreendes agora o perdão de Deus? Compreendo. Pois bem, se rogaste ao Senhor a minha presença, implorei igualmente a Jesus me permitisse reorganizar as tuas possibilidades de trabalho no orbe terrestre. A bondade infinita do Mestre concedeu-me essa dita. Só assim poderás estabelecer o equilíbrio de tua responsabilidade. E ante o resto de espanto do rapaz, que a ouvia mudo, a benfeitora prosseguiu. Ainda poderás aproveitar a missão de Alcione, que voltou ao nosso núcleo familiar a fim de nos ensinar a todos a humildade, o amor, o perdão recíproco e a obediência a Deus. Não terás a beleza física de outros tempos, nem a liberdade plena de movimentos, mesmo porque regressarás ao mundo para um esforço de cura. Todavia, se bem souberes renunciar aos teus caprichos, ao terminar as futuras provas estarás reintegrado na harmonia espiritual, para prosseguimento de nossas tarefas evolutivas. Na carne ou fora dela, Jesus me concedeu a felicidade de trazer-te esta dádiva. De ti, porém, depende agora prolongar teus sofrimentos expiatórios ou assumir o compromisso de os abreviar. Antero temia as angústias da terra, mas, compreendendo a generosa intenção da venerável amiga, murmurou: aceito. Desde o momento em que se revelou absolutamente conformado, sentiu que o espírito maternal o sustinha nos braços fortes e acolhedores. Por quanto tempo andaram assim, os dois através das extensas paragens sombrias? De si não o saberia dizer. Em dado instante, porém, viu-se com a benfeitora defronte de modesta vivenda cercada de arvoredo. Não teve dificuldade a identificar o teto humilde onde havia instalado Madalena. Aproximaram-se. A esposa de Cirilo entretinha a costurar junto da filha, que parecia muito atenta ao trabalho materno. O rapaz esboçou um gesto e teve uma exclamação de surpresa, mas logo compreendeu que ninguém dera pela sua presença naquele aposento banhado de sol. Dona Margarida tranquilizou-o com um gesto e acrescentou: vês? Ela vem lutando heroicamente e aproveita agora as contingências da pobreza material para elevar-se a Deus. O precito o encontrou a meditar profundamente. Daí a instantes, todavia, a graciosa Alcione, como que tocada no imo do coração, exclamou com estranho fulgor nos grandes olhos: mamãe, a senhora tem se lembrado do primo Antero? Por que perguntas? É que hoje quero pedir a Deus por ele quando a senhora for rezar. Pois sim, disse a esposa de Cirilo, comovida. Mamãe, há quanto tempo ele foi para o céu? Interrogou a linda criança na sua encantadora ingenuidade. Há pouco mais de 2 anos. Mal sabiam que Antero de Oviedo ali estava ajoelhado junto delas e desfeito em lágrimas, ao refletir que aqueles 2 anos lhe pareciam 2 longos séculos.